Lorival, houve essa informação ontem de imediato por parte do governo lá da Palestina que houve um ataque que foi justamente de Israel. Depois, as forças de defesa de Israel disseram que não, que foi um erro aí, foi um míssil da Jihad Islâmica, no caso, que errou lá e caiu na direção do hospital. Houve essa guerra de narrativas durante o dia, ontem e hoje também, né? Sim, eu vou recapitular a ordem dos fatos para ficar claro o que aconteceu. Ontem, quando aconteceu a explosão, naquele momento, segundo a autoridade palestina, compartilhou um print de tela de um tweet atribuído a um porta-voz de Israel, do governo israelense, dizendo que havia terroristas naquele hospital e que Israel havia atacado o hospital e que havia matado muitos terroristas. E esse tweet teria sido apagado depois. Eu não vi o tweet, não tenho como confirmar que de fato aconteceu isso. É uma informação da autoridade palestina. Esse é o primeiro ponto. Ao mesmo tempo, o Hamas dizendo que tinha sido um ataque de Israel. Naquele momento estava havendo uma coletiva com um porta-voz da Força de Defesa israelense que não soube responder o que tinha acontecido, ele não tinha a informação. Depois, antes de tudo isso, é preciso lembrar que Israel havia pedido para as autoridades de Gaza evacuarem, esvaziarem os hospitais, né, indicando que então poderia haver algum tipo de ataque ou que eles poderiam ser atingidos de alguma forma pelas operações israelenses. Os médicos se recusaram a sair porque não tinham para onde levar esses pacientes e disseram, nós morreremos sob os escombros. Então, houve essa explosão. Daí, Israel afirmou que e aí usou uma imagem da Al Jazeera, televisão do Catar. O Catar é um país que apoia a autoridade palestina e que, de certa forma, ajuda a população de Gaza. Eu presenciei ações do Catar depois de guerras na faixa de Gaza e, nesse sentido, tem um diálogo com o Hamas. Não é que apoia o patrocínio, mas tem um diálogo com o Hamas. E Al Jazeera estava ali ao vivo e mostrou a imagem da explosão do hospital. E as forças de defesa israelenses pegaram essa imagem e disseram, olha, essa imagem prova que foi um foguete disparado de dentro da faixa de Gaza que falhou e caiu sobre o hospital. E as forças de defesa israelenses também apresentaram um áudio que, segundo eles, é a interceptação de uma conversa entre dois integrantes do Hamas, na qual um deles está dizendo para o outro que o que atingiu o hospital de Al-Ahli foi um foguete da Jihad Islâmica Palestina disparado do cemitério que está atrás desse hospital. O interlocutor até pergunta de novo, o que você está dizendo? E ele repete, é uma conversa em árabe, não temos como confirmar se foi de fato uma conversa entre integrantes do Hamas. Lorival, agora há pouco o presidente norte-americano Joe Biden, ele deu uma certa coletiva de forma informal, muito informal, afirmando que ele aguardou para poder se pronunciar sobre esse foguete e disse que só falou quando realmente teve ali provas, informações confiáveis do Departamento de Inteligência de Israel. Dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos. Não, dos Estados Unidos. Me perdoe. E ele disse, eu esperei para poder falar porque eu estava aguardando esse material. E eu falei que não há, é muito improvável que esse foguete tenha saído de Israel. Ou seja, ele afirmou isso, o governo norte-americano está trabalhando também, o serviço de inteligência, para poder saber de onde partiu esse foguete. Exatamente. Quando ele embarcou no Air Force One ontem, ele pediu ao Conselho de Segurança Nacional que continuasse investigando esse incidente. E hoje de manhã ele disse ter recebido, então, a informação. Ele citou o Departamento de Defesa em Israel. Quando ele estava em Israel, ele falou, o meu Departamento de Defesa. E quando ele estava a bordo, na volta, no Air Force One, nessa coletiva, ele citou também o Departamento de Justiça, que ele disse que confia muito. Ora, o Departamento de Justiça significa FBI, que faz esse tipo de investigação também. O que uma porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse agora há pouco em Washington é que eles continuam avaliando a questão, continuam analisando a questão, mas que
neste momento, eles acreditam que foi, de fato, um foguete disparado de dentro da faixa de Gaza e não um míssil disparado por Israel, mas que eles continuam analisando isso.